Já o PDV entra para falar de seleção brasileira que iniciou os trabalhos completos, o Rafinha já tá por lá, dá para escalar uma seleção brasileira aqui, você ouvinte da Rádio Bandeirantes, quem são os seus 11? Porque tem muitas mudanças, sem Neymar, por opção, e é claro que o Ancelotti já deve estar esboçando, se já não esboçou na sua mente, os 11 titulares da partida contra o Chile, na quinta-feira no estádio do Maracanã. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola, já que nós temos um limite hoje? Martelli, posso te fazer uma pergunta rápida? Pode. Quem seria o seu goleiro titular para o jogo contra o Chile? O Alisson? O Alisson. Você colocaria o Alisson? Tá. Mesmo sabendo que o Alisson vai ser titular na Copa do Mundo? Mas é aquilo que a gente falou. Não, o que ele tá falando é assim, ele quer testar os que não vão ser exatamente, titular. porque o Brasil já tá classificado. E a gente, o Bento jogou contra a Argentina no 5x1, né? Sim. 5-1. E o Hugo Souza tá tendo uma chance agora. Eu usaria essa chance para testar um goleiro diferente, para confirmar um goleiro reserva. Não só em relação a goleiro, Pedrão, mas em relação a qualquer posição. Eu vi gente falando, não, essa convocação o Brasil já tá classificado, tem que testar, tem que chamar jogadores do Brasil e tal. Entendo esse ponto de vista, esse lado. Mas se eu sou Ancelotti, eu tenho o quê? Mais 6 jogos até uma Copa do Mundo, que é o único motivo que eu vim pra seleção brasileira, eu vou escalar os mesmos 11 até a Copa do Mundo, cara. Pra tentar extrair o melhor. Segundo tempo você muda, né? Eu acho que é isso. Eu volto a defender que ele já tem 15 dessa seleção. Então, eram pra ser os 15 jogando todos os jogos 15 ele já pra tem. azeitar a seleção da melhor forma possível, cara. É o que eu 15 faria ele se já eu fosse o tem. Ancelotti. O Neymar não tá garantido, O foco hein? não é ganhar do Chile, o foco, concordo que a gente não tem que se preocupar tanto com o resultado nesses jogos, mas tem que se preocupar com o desempenho. A seleção tem que chegar voando na Copa do Mundo. Pra isso, tem que azeitar, cara. Vamos tem que ficar entrosar. nessa, a então. questão- Depois a gente fala de mercado. A questão é que eu acho que o Ancelotti ele poderia pensar assim, mas o que prova pra mim que ele não pensa assim é ele não ter levado Vinícius Júnior, Júnior. Rodrigo É verdade. e outros caras, entendeu? Sim. Pra esse jogo. O que pra mim tá errado. Não, eu concordo, eu teria levado também, principalmente porque tem um jogo, o Vinícius não poderia Quantos jogar jogos contra o Brasil Chile. tem até a Copa? E o Rodrigo São não é dois- uma certeza, né, Dois gente? amistosos, mais 2 datas, 6. Porque o Rodrigo, quando o Ancelotti ainda estava no Real Madrid, não era uma preferência dele. O Rodrigo ficou no banco muitas das vezes e, inclusive, alguns jornais da Europa davam como uma possível Transferência, negociação do Sim. Rodrigo para outras equipes. Inclusive, um desses times era o Manchester City. E agora que ele tá recuperando um pouco mais da confiança e tá jogando com o Xavi, mas ele não era um jogador que estava atuando. E a mesma coisa vale pro Endrick, porque quando era o Dorival Júnior que estava na seleção brasileira, a gente colocava, olha, o Endrick é uma grande possibilidade de estar entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026. E hoje já não é isso que a gente projeta com base no que a gente viu do Ancelotti no Real Madrid. Por isso que eu acho que o Rodrigo não estar na lista não é uma surpresa. É algo que pra mim é normal, porque ele não estava jogando com o Ancelotti Entendo. no clube. E no clube ele estava todos os dias. E diferentemente da seleção, que a gente sempre fala, pô, mas ele só tem a cada 2 meses que ele encontra esse grupo, ele tem que ficar acompanhando várias ligas. Com o Rodrigo, não, ele estava todos os dias. Com o Endrick, ele estava todos os dias. Se fosse pra ser um homem de confiança, já seria, né? Gente, dele eu acho que o melhor é exemplo Casemiro. é isso. O Casemiro, pra mim, é o melhor exemplo. Um Richarlison, jogador que de certa tava... forma. O Alex que ele trouxe do nada. Sim. nada. Ó, só corrigindo, o Brasil tem 10 jogos até Boa a tarde. Copa do É Mundo. que tem os 2 amistosos, né, ainda. Eu vou passar aqui foram os próximos colocados. passos. A gente tem agora, até o dia 9 de setembro, Chile e Bolívia, últimos jogos oficiais. Aí tem a data FIFA de outubro, entre 6 e 14, o Brasil vai enfrentar Japão e Coreia do Sul. São 2 confrontos já definidos. Tem mais uma sequência de amistosos em novembro, 10 a 18. Em 2026, a gente tem uma data FIFA em março ainda. Pera, tem jogo em outubro e em novembro? Em outubro e em Amistosos? novembro. Nossa. Sim. É. A gente tem em 2026 em março, e aí um encostadinho no começo da Copa do Mundo, são 2 amistosos ali. Eu Vai acho pegar que Aqueles pré, Zimbábue. 2 semanas antes, É, né? Eu acho isso. que até o fim do ano ele testa. Até o fim do ano ele testa. Assim, Tem os amistosos também, né? Até o fim do ano testa, ano que vem. São os que vão ser convocados. no ano que vem, ele pra mim, assim, do que eu acho, ele vai ter uma dúvida em 2, 3, no máximo. No máximo. Porque se você pegar aqui, ó, aquilo que a gente já falou, Alisson vai pra Copa. Laterais, eu vou deixar em aberto porque todo mundo tá... O Wanderson vai pra Copa, gente. Pode ser. O Wanderson vai pra Copa. Isso. O Wanderson- O Wanderson, o Alexandro, Aí, Danilo vai pra Copa. O Alexandro Zagueiro vai, o Marquinhos vai, o Magalhães vai. O Alexandro e o Alexandro. Os dois vão. Militão, se Eu acho tiver também. condições, vai. Meio de campo, Casemiro vai. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães Bruno vai. Guimarães vai, Paquetá Paquetá tá jogando, vai.
Vinícius Júnior vai. Joelinton deve ir também. Vocês 10. falaram do Marquinhos? João do Gomes zaga? vai, falamos. Eu falei. O João Pedro vai. Um né? bom nome que Aí provavelmente já deu não vai 11. é o Bremer, zagueiro. Bremer que ele foi cortado por lesão, Rafinha vai, mas 12. ele também é um bom nome. O Gabriel Magalhães, você falou? Falei. Gabriel Você Magalhães já ali. consegue esboçar 12 aí. Você já esboça 12. Você já esboça o Fácil. time titular praticamente. Com certeza. Alguma. É, A lateral esquerda tem dúvida ainda, mas ele vai testar, na minha visão, 8 jogadores aí que vão girar. Richarlison, Joelinton, aí vem Gerson, que já veio. Aí uma hora ele troca e traz, por exemplo, um Jean Lucas. Ele vai fazer essa troca nesses 8. Pra Falou mim, o até João o fim Pedro do ano. também? João Pedro eu falei. Acho que o Confundi Jean até com Lucas, João sei Gomes. lá. Viu? Não, eu tô falando assim, ele vai usar até o final do ano pra testar um bolo de 8 vagas, ele vai levar 16, é isso que eu quero dizer. Eu acho também. Eu acho E aí que no fim do ano ele vai falar, pô, eu tenho 2 vagas ou 3 que eu não sei quem vai. Um terceiro goleiro, um lateral e um atacante meia. Eu acho também. Eu acho que nessas próximas 2 convocações para os jogos de outubro e novembro, a convocação vai ser bem diferente do que a gente viu para essa última data FIFA oficial, né? De eliminatórias. Exatamente por causa disso, para ele definir quem são esses nomes que não estão certos, porque a gente falou aqui, tem 15 que estão certos, tem alguns aí que ainda podem mudar, então ele vai usar esses amistosos. A gente já sabe contra quem são os amistosos de novembro? Ainda não. Ainda Não, não. Tem só os de Japão e outubro, Coreia agora, né? né? Em outubro. Japão e Coreia em outubro, em Seul e em Tóquio, que eu acho que ele vai usar de fato para testar. E aí pode ser que ele leve de novo o Caio Jorge, pode ser que ele leve o Marcos Leonardo, pode ser que ele leve uns caras do Brasileirão para testar, um outro goleiro. Bruno da vida de Pô, novo. Léo Pereira, Porque que se o Bruno, Militão, também podia se o ser Militão não convocado. começar a jogar, ele tem que pensar nisso, né? A gente tá falando aqui Militão, caras que estão machucados, mas que em tese... É que jogou com ele, né? Então, vão pra Copa.